Opa! E aí, estão me E vendo aí, aí? Julinha? Tudo Tudo jóia? bem? Tudo. Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tô. Ah, bacana. Ó, a turma tá começando a entrar aí já. Bora. Quero ver todo mundo entrando E aí. aí, vamos esperar um minutinho para Vamos. entrar a turma? Tá, show de bola. Assunto hoje é interessante. Vamos Isso. falar Galera, de. tá ouvindo bem aí? Todo mundo estiver ouvindo bem? O vídeo é legal? Dá um ok. Opa! Vai embora. Aí nos carros, tá a turma toda aí. Então vamos lá, Julinha? Bora, vamos começar. Show de bola. Bom, a Júlia é uma chefe de cozinha muito premiada e prestigiada no Espírito Santo. Ela é a chefe responsável pelo da Ju Bistrô, que assina também pelo Solar da Praia, que é o sucesso do verão capixaba em Iriri. Eu convidei ela aqui para o nosso Insta para a gente bater um papo não só dos segredos do Daju, segredos da chefe Júlia, mas também um papo de empreendedores, né? Falar um pouco dos desafios da gestão do negócio, né, Júlia? Isso aí. Primeiro, para mim é uma honra. Eu nem esperava um convite desse, porque, como você falou, eu sou chefe de cozinha, né? E essa parte da gestão é muito interessante, porque, como eu falei com você a princípio, Thiago, o que eu vou falar? Eu fiquei meio, Júlia, não, a gente vai dar jeito, você é um empreendedor e eu te vejo dessa forma. Eu falei, que bom, e para mim é uma honra você, né, como um gestor, né, administrativo há anos aí, e um doutorando, né, Thiago? Para mim é uma É, honra participar dessa live e entender também um pouquinho mais, né, do meu negócio, né? sei, vamos aprender junto e divulgar um pouco do que a gente aprendeu aí nessa história aí, né? Show de Aí. bola. Mas conta pra gente um pouquinho do Daju aí, conta um pouquinho da sua história na gastronomia, como é que você caiu nesse mundo, me fala. Então, o Daju, na verdade, eu sou formada em Direito, né? E eu sabia que não era isso que eu queria, mas eu acho que direito é uma coisa para a vida da gente, né? Acho que direito é uma coisa que forma uma base para você. Então eu falei, vamos terminar o curso de direito, que desde o início eu já sabia que eu queria gastronomia na minha vida. Só que ainda não tinha faculdade de gastronomia em Vitória. E meus pais, que me apoiam muito, meu pai falou: você precisa estudar, saber, para você montar um negócio. E naquela época, na minha cabeça não entrava: ah, pai, eu sei cozinhar, isso que é importante, cozinhar. Ele: não, você precisa estudar. Aí eu falei: tá bom. Aí abriu a faculdade de gastronomia, e eu entrei na faculdade, e realmente ali dentro eu vi que só o cozinhar não era aquilo que precisava para montar um negócio próprio nesse ramo, né? Que era o ramo de restaurante que eu queria. Até então, meio perdida, né? Porque a gente sai da faculdade sem É. saber Cheio de se é vontade, né? restaurante. Cheio de disposição, porém, né? Eu Exatamente. falo muito que a faculdade ensina a gente a pensar, né? A abrir a cabeça. E Mas o depois da faculdade é que o bicho pega. você precisa correr atrás, né? Não tem como. Sei. E aí surgiu a ideia do Daju, né? Eu desde o início eu já sabia o tipo de cozinha que eu queria mexer, mas eu saio da faculdade com ego. Eu acho que é muito legal a gente falar isso, que hoje em dia nas minhas palestras eu falo sobre isso. A gente sai com ego lá em cima: eu sou chefe de cozinha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí cria expectativas, e aí você vai montar o seu negócio. Falei, vamos montar. E aí eu abri o Daju à noite. É uma coisa interessante, né? Eu abri o Daju à noite. Primeiro ia ser café bistrô, depois passou para. Abrimos no Dia dos Namorados, né? Olha que legal. Dia dos Namorados é o dia de maior movimento em todos os restaurantes. Eu falo Restaurante, assim. sim. É. É uma boa Então, data. assim, aí abrimos à noite, foi um sucesso, explodiu. O Daju é eu e meu irmão, né? Daju, porque é Davi e Júlia. Então, Ah, meu sócio, meu irmão, que cuida dessa legal. parte da gestão do Daju. E aí surgiu a ideia. Eu falei: vamos virar esse negócio, vamos montar, abrir à noite. Aí começamos a abrir à noite. Trabalhando à noite, fazendo os pratos, mas eu via que os pratos que eu fazia naquela época não era aquilo que eu bem queria. Eu fazia, vamos fazer cozinha molecular. Você tinha aprendido um pouco, mas você não tinha domínio sobre aquilo. E como eu sou do interior de Iuna, Espírito Santo, né? Interior do Espírito Santo, de Iuna, vim de lá para estudar, para tudo.
eu falei assim, gente, eu vou fazer aquilo que eu gosto de comer, aquilo que eu aprendi na minha infância. E aí eu entro com essa história da cozinha afetiva, que não existia esse termo, cozinha afetiva, mas eu entro com toda essa brincadeira de brincar com os ingredientes daquilo que eu aproveitava em Una, né? Na No verdade, interior de você São Paulo. inovou, né? Inovei. Você foi pioneiro. Aqui no estado, né? E aí surge o termo cozinha afetiva, né? Mas por que de tudo isso, Thiago? Por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que é até interessante a gente tocar nesse ponto e eu te fazer umas perguntas até para poder tirar algumas dúvidas também, né? Sobre esse lado da gestão. Vamos chegar lá. Quando eu abria o da Ju à noite, para mim não era rentável. Eu pensava como chefe de cozinha. Eu era uma proprietária que pensava como chefe de cozinha. Eu ia te perguntar isso, na verdade. Quando que deu esse estalo, você percebeu que abrir um restaurante não era ser chefe de cozinha apenas, era empreender e todos os desafios, né? De montar uma empresa. Aquilo que eu te falei do ego. Você sai com o ego, as pessoas saem da faculdade achando que sabe tudo, achando que querem com medo também, né? Não só ego, mas você sai com medo de o negócio dar certo, de não dar, e achar que as pessoas querem aquilo ali. E quando eu vejo o da Ju à noite, e eu tinha um espaço muito pequeno, então, assim, o meu espaço não girava a mesa, e não era rentável para mim no final das contas, quando a gente ia calcular, não era rentável. E aí eu conversando com a minha família, com meu marido, com meu irmão, com os meus pais, que sempre estão no negócio junto comigo, nós entramos na conclusão, eu falei, vamos virar esse negócio para o dia. Vamos abrir para almoço e vamos servir aquilo que a gente gosta de fazer. Tipo, trabalhava e não via resultado, né? E não via resultado, exatamente. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter que diminuir preço, nós vamos ter que trabalhar produto barato, nós vamos ter que se reinventar para o negócio dar certo, né? Então, por isso que hoje, quando eu fiz a propaganda da live, uma das coisas que eu falei assim, o que gastronomia, na verdade tudo, né, Thiago? O que gastronomia tem a ver com gestão? Então, aí eu te pergunto agora, né, a gente entra nessa área aí que eu acho que é fundamental, né, para o negócio ser rentável, o negócio virar. Eu tive que ter humildade de reconhecer que meu negócio não estava dando certo durante a noite, virar para o dia, para o negócio, né, engrenar. Na verdade, assim, o sonho e a boa vontade é uma premissa básica para qualquer negócio dar certo. Mas isso por si só não paga a conta, né? Claro. Que paga a conta, na verdade, também não é só dinheiro, é rentabilidade. O negócio tem que dar lucro para poder pagar a conta, né? Mas me fala uma coisa, o que você acha hoje que é um diferencial competitivo do da Ju? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, qualidade dos produtos e preço. E muito trabalho, né? Eu ouvi de um empresário, dono de um restaurante muito famoso no Rio de Janeiro, que para um restaurante ter sucesso, ele tem que ter pelo menos 5 pratos que os clientes levem pelo nome. E falam, não, vou lá naquele restaurante porque lá tem tal e tal prato. Fala um pouco do da Ju, o que você tem de diferente lá assim? A gente fala que é o carro-chefe, né? A gente precisa ter o carro-chefe ou os carros-chefes. Então, lá no da Ju, graças a Deus, nós temos os carros-chefes. Então, é um tipo de culinária que a gente traz para cá com muita qualidade nos produtos. Não é apenas, um exemplo, não é apenas uma carne moída. É uma carne moída de primeira, é uma coisa feita com muito carinho, né? Você tem que estar lá, você tem que estar em cima, observando, vendo o que estão fazendo. A montagem dos pratos, apesar de ser um prato simples, a montagem é uma montagem diferenciada. O espaço, o ambiente, eu acho que isso é muito importante. Você precisa, o seu cliente precisa chegar no seu estabelecimento e ter um espaço agradável. Então, assim, isso tudo conta, né, Thiago? É um fator de conjunto, é um fator de coisas que faz o negócio acontecer. Então, assim, tanto o da Ju quanto o Solar da Praia hoje, a gente fala que as pessoas já chegam no espaço, já ficam encantadas com o espaço, e aí quando prova, né, a comida e vê todo o carinho que a gente tem em relação a isso, as pessoas se encantam e graças a Deus o negócio está fluindo, está dando certo. Não, show de bola. Agora, não precisa contar o segredo de vocês, não. Mas me fala como vocês fazem para precificar seus produtos, os pratos, para montar o preço de um prato. Pois isso também era uma das coisas que meu pai sempre me falava. Estuda para você aprender. Eu achei que eu fosse entrar numa faculdade de gastronomia
e eu fosse aprender a cozinhar, só cozinhar, enfim. Então, assim, na faculdade de gastronomia a gente aprende custos, a gente tem aula de custos, a gente aprende porcionamento, essas coisas todas da gastronomia, todo um por trás da situação para o seu negócio dar certo. Não é apenas você montar um negócio e jogar o preço de acordo com a matéria-prima, né? Então tem custo fixo, variável, mas eu acho que quem vai me explicar melhor isso daí, como que você acha que eu deveria montar, precificar um prato meu? Porque a gente sabe, né, que tem custo fixo, custo variável, é tudo envolvido, é tudo por trás, né? Imposto, enfim. Então o que você explicaria aí de forma técnica aí pra gente entender um pouquinho mais? Bom, vou tentar explicar de uma forma bem simples para não alongar demais, né? Existe, assim, uma coisa chamada margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o preço que você compra os seus insumos, certo? E a margem que você coloca em cima disso, dos seus custos variáveis, para você começar a ter ganho. E, além disso, você precisa saber também qual é o seu custo fixo do restaurante. Custo fixo é o quê? Salários, possível aluguel, energia e tal. Vamos falar assim, números hipotéticos. Vamos lá, vamos dizer que entre folha de pagamento, energia, aluguel, etc., o custo seja R$ 20.000, certo? E um prato, vamos lá, um prato famoso da Ju de matéria-prima custe R$ 20, certo? Matéria-prima, certo? Os custos variáveis. E você coloca nele um preço de venda de R$ 50, certo? Você vai ter uma margem de contribuição de R$ 30 por prato vendido. Então você vai ter que vender uma quantidade X de pratos para que esses R$ 30 vezes a quantidade de pratos consiga pagar o seu custo fixo dos R$ 20.000, certo? Quando empatar, a gente chama isso de ponto de equilíbrio. A partir do ponto de equilíbrio é onde, de fato, você começa a ganhar dinheiro, começa a ter lucro. Então, a gente fala assim, o grande desafio, o primeiro desafio de toda empresa é atingir o ponto de equilíbrio, certo? Após o ponto de equilíbrio, aí você pode brincar de ter promoções, de baixar um pouco o preço, ou de subir, enfim, de fazer várias coisas para atrair o cliente, porque a sua operação já vai estar safra, já vai estar coberta, você não vai ter prejuízo na operação. Agora, em restaurante, Júlia, você, né, vai saber melhor do que eu, existem estratégias de preço, por exemplo, ancoragem de preço em cartas de vinho, a gente vê muito isso em restaurante. Como é que precifica uma carta de vinho? Não sei se é o caso do Zé Jô, mas muitos restaurantes utilizam estratégia de quê? Os vinhos que precisam ter maior giro, colocam os três mais baratos. Por quê? Em tese, o mais barato sempre vai vender. O segundo mais barato, normalmente, é a maior pedida, porque o cara fala assim, não quero gastar muito, porém não vou no mais barato. Então, coloca o segundo. Então, normalmente, os restaurantes, quando tem um vinho que está com baixo giro, alguma coisa assim, aí coloca ele como o segundo preço da carta de vinho. E o terceiro mais barato vende por si só. Então, existem essas estratégias assim, que você consegue girar seu produto, colocar dinheiro em caixa e não tem estoque, né? E o grande desafio é ter o estoque o mais baixo possível. Estoque é dinheiro empatado, né? E sabe uma outra coisa que eu acho interessante, Thiago? No meu ramo, né? No caso, a gente tem os produtos, né? Que existe o fator de rendimento, né? Dos produtos, da matéria-prima. Então, o fator de rendimento é algo que a gente consegue precificar também, nesse mesmo caso que você falou sobre os vinhos. Então, a gente consegue precificar pegando com esse fator de rendimento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o arroz. O arroz é um fator de rendimento. O arroz, ele dobra, né? Ele é um insumo que ele dobra. Então, o que eu faço? Às vezes, um prato que tem uma proteína muito cara, uma carne muito cara, se você engloba, coloca o arroz junto, o arroz é fator de rendimento, então você consegue ter equilíbrio no seu preço. Sim. Então, isso é uma coisa que é interessante também, a gente pegar por esse lado do fator de rendimento nesse ramo que eu sigo, né? Que é o ramo de restaurante. E tem uma coisa muito importante, Júlia, que é a psicologia do preço, que a gente chama. Que é o quê? Você deixar de ser refém de preço de vender só barato e você conseguir agregar valor ao seu produto. Que é o que você faz, que eu reconheço. Que é o quê? Ter qualidade. Então, a qualidade percebida pelo cliente faz ele não pensar somente no preço em si, mas no valor. E quando a gente quebra essa barreira de preço e o cara vai no teu estabelecimento pelo valor,
envolvido, aí é sucesso. Então, isso é um desafio grande, né? A gente não se baseia, tá, Thiago? Mas a gente também olha o preço do mercado, né? Os outros restaurantes. A gente precisa fazer um comparativo, porque eu acho que isso é interessante também. Não que você queira se basear, mas que você tem que ter um comparativo para você também não ficar na média, né? A gente fala isso, ficar na média. Pode ficar muito fora, tá? Exatamente. Então, Mas me fala outra coisa aqui. E os próximos planos de vocês aí? O que vocês estão pensando para frente? Tô vendo o Solar na Praia, na Iriri, sucesso total, né? Só vejo os posts lá, da galera aplaudindo o pôr do sol, aquele pôr do sol lindo. O Solar da Praia é engraçado também, né? Que a gente... Lá também é família, né? Lá é a família junto também. Aqui é a família, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido. Lá é o Solar da Praia, meu cunhado, minha sogra, meu marido. É todo mundo de minha cunhada. Trabalho de família, é muito bom. Todo mundo é família. Tá certo, é muito bom. Exatamente. Tem os impasses, né, Thiago? Não pensa que é fácil não, mas tem os impasses. Mas graças a Deus, assim, o Solar está decolando também. Já decolou, a gente fala assim, né? O Daju faz 13 anos esse ano. A gente tem bastante tempo. E o Solar, se eu não me engano, vai ser o 8º verão no restaurante. A pousada já funciona há mais tempo. Acredito que seja isso. Eu também não gravo muito bem números. Lá é um beach bar, né? Um restaurante e a pousada. É isso, então. E essa parte da gestão, quem faz até é o meu marido, né? Aqui no Daju, meu irmão ajuda muito. E lá o meu marido pega toda essa parte e eu até pego muita dica com ele, porque às vezes assim, eu falei assim, eu vou ser uma chefe de cozinha, eu vou cozinhar, vou fazer isso, mas a gente quer aprender. Então, por isso que eu fiquei lisonjeada quando você me convidou. Falou, Júlia, ó, eu imagino um doutorando querendo saber sobre gestão de restaurantes, que legal. Então, assim, obrigada realmente pelo convite. E aí, estamos lá no Solar da Praia, que é um restaurante totalmente diferente do ramo que eu sigo aqui no Daju. É outra coisa, é outro empreendimento. Eu falo que eu aprendo muito isso com os chefes de São Paulo, com os chefes que eu sigo de fora, que eu não montaria, vamos supor, 2 Dajus. Ó, tem um comentário ali de Marlene falando que o pau quebra. É mais ou menos. Verão, então, hein? Eu não montaria 2 Dajus, 2 Solares da Praia. Então, assim, aí eu te faço a pergunta. Eu, além dos 2 restaurantes, eu ainda tenho serviço de buffet por fora, eu dou aula, eu estou cada vez mais fazendo as coisas relacionadas ao ramo da gastronomia, né? Então, eu busco outras coisas. Aí eu vou te fazer a pergunta. Se eu fosse montar uma filial, vamos montar uma filial do Daju ou montar um outro restaurante. Qual é a sua dica para mim aí? Para poder eu alavancar, não perder o sucesso que eu já está fazendo nos 2 restaurantes, né? E ter mais sucesso, ter lucro nos outros 2 restaurantes. O que você me daria de dica aí para poder eu começar um outro empreendimento? Eu acho assim, como diria nossos avós, né? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, assim, primeiro ponto, você não pode prejudicar o caixa do negócio que já está bom em detrimento do novo negócio. O que eu quero dizer com isso? O novo negócio não pode depender de recurso do negócio matriz para viver. Então, assim, o que eu sempre sugiro, até nas consultorias que eu faço, enfim, a gente primeiro faz o DRE da empresa, vê o que a empresa de fato está deixando de lucro. Aí, em cima desse lucro, a gente faz uma projeção a médio prazo, já calculando qual seria o valor do investimento para montar essa nova empresa e qual a necessidade de capital de giro para manter essa empresa por pelo menos 6 meses, sem depender de recursos do primeiro negócio. Então, depois disso, aí sim eu dou maior apoio para se montar um novo negócio. Mas não montar assim na correria, dependendo do dinheiro do primeiro negócio, porque é melhor você ter um negócio muito bom do que ter 2 negócios prejudicados, né? Então tem esse desafio, estruturar o primeiro negócio para depois montar. Entendi. Thiago, assim, tem uma coisa, Júlia, que é muito importante, assim, normalmente em pequenas e médias empresas, os proprietários e empreendedores confundem o que é salário, prolabore e lucro. Eu ia te fazer uma pergunta, mas termina que depois eu pego o gancho com você, vai. E esse conceito tem que estar bem claro.
Porque, vamos lá, Prolabore. O que é Prolabore? Prolabore é um salário do sócio da empresa. Então, é um valor que você pagaria para alguém para fazer o que você faz. Então, por exemplo, vou chutar um valor, tá? Vamos dizer que você, para contratar uma chefe para fazer o que você faz hoje no Daju, vou falar um valor hipotético, tá? Seria R$ 8.000. Beleza. Esse é o seu Prolabore. Esse valor não pode mexer. A empresa tem que ser capaz de te pagar, certo? Porque se você trabalhando ou não, esse valor vai estar lá. A partir daí, com o DRE que a gente distribui inteiro, na última linha a gente vai ver o lucro da operação. E em cima do lucro, a gente vai falar de dividendos. O que é dividendos? É a distribuição do lucro. Então, no lucro, o lucro é seu. Você pode fazer o que quiser. Eu sugiro sempre deixar parte reinvestida no negócio, né? Porque a economia no Brasil não é linear, né? Imprevistos acontecem. Então, é sempre bom a gente ter uma gordurinha de caixa para qualquer emergência. Um capital de giro também, né? Também, capital de giro não pode estar prejudicado. Empresas, quando entram no cheque especial, precisam alavancar, levantar recurso, pagar juros, é um mau sinal. Normalmente, se não for por um curto espaço de tempo, até para se estruturar para voltar a não pagar mais juros, aí ok. Mas quando depende dos juros para ser enviado, para funcionar sempre a um longo prazo, aí é um mau presságio. Tiago, uma outra pergunta que eu te faço relacionado ao capital, ao Prolabore. Vamos lá. Eu, como proprietária da empresa, né? Eu tenho meu Prolabore pelo meu operacional, Sim. né? Se a minha empresa um dia não tiver dando resultado no lucro, eu, como proprietária da empresa, posso abrir mão do meu Prolabore para poder salvar a empresa? O que você acha a respeito disso? Eu acho que para salvar a empresa, sim. Mas existe uma coisa chamada... Não é eu posso, eu devo? Você deve. Mas é uma questão que a gente chama de custo de oportunidade, que é o que você está deixando de ganhar por estar ali. Certo? Então, de repente, você está deixando de tirar o seu Prolabore para salvar a empresa e você poderia estar em outro lugar sendo valorizado e ganhando dinheiro. E assim, eu não sou profeta do caos, não falo assim, tem que fechar a empresa. Não. Eu acho que você tem que olhar para dentro, estruturar as ferramentas de gestão financeira, porque uma premissa básica é, se a sua empresa tem um bom faturamento, aí o problema é de gestão. Aí a gente tem que enxugar os custos fixos, os custos variáveis, aí é a minha praia. Aí a gente enxuga para o negócio da boca. Que é um negócio aí eu ia te perguntar, o que seria, então vamos pegar nesse gancho aí. O que seria, hoje, graças a Deus, né? A gente tem o Daju, tem o Solar da Praia, e hoje está dando muito certo. Mas o que seria, o que você daria uma dica aí para a gente lucrar cada vez mais? Você acabou de falar sobre redução de funcionários, sobre isso, sobre aquilo, mas a gente também entra no impasse, no ponto de equilíbrio, porque quanto mais movimento, mais você precisa de gente para trabalhar, mais você está refém daquela... Eu não consigo projetar aqui agora, para quem nunca viu falar de um DRE, mas eu vou falar e vou tentar ser mais didático possível. Como é que funciona a estrutura do DRE? DRE é o demonstrativo de resultado da empresa, certo? A empresa tem que ter o DRE bem desenhado para saber se ela é viável ou não, ou onde mexer. Mas o DRE é o seguinte, na parte superior dele, ali está faturamento e o custo da mercadoria vendida, quanto custou para aquilo e os impostos, né? Então, assim, nessa primeira parte, você pode melhorar a margem, pode melhorar a rentabilidade, poder melhorar no preço, né? Então, ali já é a primeira parte. E na segunda parte daí, aí já é a parte das despesas, que é despesas fixas e variáveis, que é onde tem que enxugar. Então, a receitinha de bolo é melhorar um pouco o preço de venda e reduzir a despesa. Além disso, diminuir o estoque, não deixar muito dinheiro empatado em estoque. Outra coisa muito importante para ajudar no caixa é equacionar prazo. É vender com prazo curto e tentar comprar com um prazo mais dilatado, com um prazo longo. Isso ajuda também no fluxo de caixa. Mas nada disso se sustenta se a operação inteira não der lucro. A gente consegue se enganar muito tempo achando que dá lucro usando o dinheiro do fluxo de caixa, que é o quê? Você está vendendo a vista ali do dinheiro, cartão de débito e tal, e está comprando o supermercado com prazo, dividindo em 2, 3 vezes. O dinheiro que está no caixa não é seu. Que a gente chama em
gestão, que é o regime de caixa e o regime de competência. Regime de caixa, o dinheiro está ali, você pega ele. Regime de competência, o dinheiro está ali, mas você deve ele. Você tem obrigações a pagar com o prazo. Então, isso assim, o limiar é muito tênue e tem que estar atento. Porque muitas vezes, num comércio de varejo, num restaurante, em qualquer empresa de varejo que chama, tem dinheiro no caixa, mas aquele dinheiro está comprometido com os compromissos da empresa. Então, tem que ter essa maturidade para ver o dinheiro, mas entender que ele tem compromisso para ele. E nisso tudo, a melhor coisa é demonstrativo de fluxo de caixa e DRE. São as duas ferramentas básicas de gestão financeira aí que dá para estruturar e dá para ir longe. Tiago, uma pergunta também que eu ia te fazer, uma outra pergunta. Às vezes as pessoas pensam que a gente acaba de montar, né? Principalmente que água de coco, tá, Júlia? Né? Pode falar que é cerveja, alguma coisa. A gente monta um negócio quando a gente parte né, para poder montar, principalmente nesse ramo de restaurante, de alimentação, e as pessoas acham que é fácil, né? É fácil você abrir um negócio de alimentação, porque é uma coisa que está ali na sua mão, você vai pegar, vai abrir. Como eu te falei no início, eu sei cozinhar, então eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir um café, eu vou abrir o que for. Mas ninguém sabe por trás disso e quanto tempo, mais ou menos, assim, isso começa a dar um lucro. Então, assim, tem empresas, isso é uma coisa também que eu acho maturação, né? Exatamente. E você se fixar no mercado mesmo e você falar, não, agora foi, como você falou a respeito do ponto de equilíbrio, né? Exato. Eu acho assim, Júlia, primeiro tem um tempo de maturação de todo o negócio, certo? E tem, assim, os números base de referencial para você saber se o negócio é bom ou não. Então, cada tipo de negócio tem uma margem já, isso é pesquisa de mercado no Brasil inteiro, que a gente usa como parâmetro para saber se o negócio é viável ou não. Então, assim, num comércio de varejo, que se enquadra o restaurante, para falar assim, um bom negócio, ele tem que estar deixando aí entre 15% a 20% do faturamento, certo? Isso tem que deixar de lucro. Você falar, não, meu negócio está aceitado, estou com as ferramentas de gestão financeira redonda. Então, por exemplo, faturou 100 mil reais, ele tem que deixar aí de 15 a 20 de lucro líquido. Não estou falando de prolabore não, tá? Prolabore é o seu salário por estar trabalhando, certo? Se for uma prestação de serviço, aí essa margem é um pouquinho maior. Porém, é mais difícil fazer faturamento na prestação de serviço. E na indústria a margem é menor, porém a indústria ganha no volume e na escala, né? Então esses números é bom ter como referência. Então, uma referência para restaurante, vamos lá, pelo menos 15% do faturamento tem que ficar de lucro líquido. Aí o negócio está azeitado, está redondo, você está sabendo operar bem o seu negócio. Entendi. São coisas, Thiago, básicas que no dia a dia a gente não faz cálculo, né? Às vezes a gente pensa né, na correria, a gente não sabe como a gente, né, o operacional a gente entra e vai fazendo, e aí na hora que a gente se atenta... É uma realidade do empreendedor brasileiro, né? Correria, aperto de caixa, oscilação muito grande da economia, tem meses que vai muito bem, outros meses não. Difícil ter uma estabilidade, né? Então, assim, a gestão financeira é vital para qualquer negócio. São duas coisas que eu falo assim, tem que andar junto. Primeiro, talento, tem que ter talento. Segundo, tem que gostar do que faz, né? E o terceiro, tem que ter gestão financeira, que não adianta nada você ter gestão financeira e não ter talento e não gostar do que faz, não conseguir faturar, né? Como não adianta também você ter o talento e faturar e não ter gestão financeira. Mete o pé pelas mãos, né? A gente vê muitos exemplos aí de empresas grandes que faturam muito e fecham. Por quê? Gestão financeira. Esse é o desafio. E eu acho uma coisa também que eu sempre converso isso a respeito com meu marido, com as pessoas, né? Meu irmão, enfim. A respeito do ser chefe de cozinha, né? É uma profissão que eu quis, eu falei, vou ser chefe de cozinha, eu vou entrar, eu vou fazer, e eu acho muito importante também. As pessoas falam, eu sou chefe de cozinha. E não é apenas o título de chefe, eu falo, né? Eu sou chefe de cozinha, eu sou cozinheira, ou o que eu sou?
a gente fala sobre isso. O chefe de cozinha, você precisa englobar tudo. Você precisa ter liderança com a sua equipe, que é um ponto muito difícil, né, nessa gestão. A Júlia, liderança, você ter liderança e você gerir uma equipe é algo que eu acho que é um desafio, mais é um desafio, né? Agora, Júlia, eu tenho lido bastante sobre cultura organizacional da empresa, né? O que a gente, como líder, como gestor, quer que a nossa equipe pense do negócio e passe para frente para os clientes. Então, assim, tudo que eu tenho visto é que tudo está baseado na comunicação, na nossa comunicação com a nossa equipe, né? Tem uma cultura de feedback constante. Eu gosto muito de ser muito transparente, né? De conversar com as pessoas sem, né, com muito respeito, óbvio, mas sem muito mimimi. E o colaborador entender que aquela conversa é para o bem do negócio. E quando a gente consegue criar essa cultura para o negócio, né, de todo mundo, de reverberar isso, o negócio não fica fora de série. E essa questão da cultura é um exemplo que eu vi que eu achei bem bacana, a questão dos colaboradores lá do Beach Bar, né, vocês, da praia. No pôr do sol, ali, aquilo tudo. Parece que não, mas aquilo reverbera para muito além do que a gente enxerga com os olhos. Né? Não, com certeza. Bem bacana. Essa ação de a vocês, energia, parabéns, né? muito boa. Eles falam que a gente puxa uma energia, eles trabalham o dia inteiro. Muito, né? E claro. Puxa uma energia. Exato. E aí no final todo mundo vai isso aí é criar cultura, desenvolver cultura, é muito legal. Né? E assim, e vira um diferencial competitivo, né? Que eu ia até te perguntar. Exatamente. Eu ia te perguntar, o que você acha que são os diferenciais competitivos, né? Você falando de vocês. Eu já dei um exemplo. Esse é um diferencial competitivo. Tiago, então, na verdade, eu acho que as coisas surgem de uma forma até um pouco inesperada, né? Eu falo assim, a gente precisa se garantir no mercado. Eu acho que é um dos pontos principais. Sim. E a gente precisa saber aquilo que a gente está fazendo, se empenhar, porque eu falo que o olho do dono é que engorda o gado, né? Já existe esse ditado. Então a gente precisa se empenhar, a gente precisa trabalhar. O nome já diz, trabalho. Então tem que trabalhar, né? Então vamos exatamente, né? Não cai do céu, não. E também não desanimar, né? A gente precisa sempre inovar. A gente precisa sempre estar inovando assim, né? Inovando, criando outros produtos. O restaurante, eu mudo o cardápio 2 vezes ao ano, né? E sempre tem um menu no da Ju e no Solar da Praia, a gente sempre está mudando, sempre está trazendo coisas novas que as pessoas não conhecem ainda. E que a resiliência é muito importante, né? Então, a capacidade de se adaptar sempre. Exatamente. E essa coisa que eu te falo da liderança, porque você gerir e você liderar é bem complicado, mas ao mesmo tempo você tem que ter esse pulso firme, você tá firme ali, porque mesmo que o negócio às vezes não tá dando o que você, né, tá esperando daquele negócio, você não pode desanimar, você tem que colocar a cara, sorriso na cara e vamos embora, vamos para cima. É isso aí. Energia tem que estar assim. E motivar a sua equipe para isso, né? Então eu pego muito nesse ponto de. Exato. É um desafio, mas né, você precisa motivar para isso permanecer. Eu acho que empreender não é fácil, né? É para poucos, né? Muita gente empreende e acaba não dando certo, né? Estava levantando os números recentes aí no Brasil, só no ano de 2023 fechou 730 mil empresas no primeiro ano. E muitas delas entraram, tinha capital de giro, né, e tal, e não deu certo. Então, assim, é isso tudo que a gente está falando, né? É o carisma, é a gestão de pessoas e a gestão financeira também, né? Porque dinheiro não aceita desaforo e não adianta ter uma empresa que não dá lucro. Tem que fazer dar lucro, né? Porque a essência do negócio é dar lucro, né? É isso. Mas é isso, Lê. A gente está chegando aqui no nosso horário limite aqui, a turma está organizando aqui que já até alongamos um pouco. Quero agradecer você, sua presença aqui, né, que engrandeceu demais, né? Você como chefe, os pratos são sensacionais, os restaurantes estão bombando. E no plano de expansão aí, pode contar com a gente que a gente vai fazer as continhas juntos aí, vamos compartilhar nas planilhas de gestão financeira. Você pode ter certeza que eu vou contar. Obrigada pelo convite, né? Te agradecer aí, porque como eu te falei, é um prazer para mim estar participando dessa live com um gestor
um gestor top na área administrativa, né? E um Obrigado. doutorando, mais uma vez falando para quem não viu. E eu vou contar com você com certeza, me esclareceu outras dúvidas que eu tinha, né? Como eu te falei, eu não tô... Esse papo, vocês começam a falar, vai longe, né? Porque cada hora surge uma coisa por conta da gestão, sei o básico, então me esclareceu outras dúvidas que eu tinha. E estamos junto aí. Com certeza eu vou precisar de você para outras coisas aí. Vamos marcar reunião com o Bebeto, com o Davi, com o Léo, com o Sheila, com todo mundo. É isso aí. Vamos para cima. Tchau, prazerzão. Obrigada aí valeu. Obrigado a todo mundo aí que prestigiou a gente. Abração. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.